Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Esse texto que nós acabamos de ler é um texto muito conhecido das Escrituras Sagradas, aqui no livro de Gálatas. Gálatas foi escrito pelo apóstolo Paulo, né? Porque Paulo ele fala das obras da carne em oposição ao fruto do Espírito. Então, presta atenção. Fruto do Espírito, não são frutos do Espírito, é o único fruto, né? E quando Paulo fala de fruto do Espírito, e aí você vai ver a partir do versículo 22, né? Mas o fruto do Espírito mas não é nosso foco hoje. O fruto do Espírito é aquilo que o Espírito Santo de Deus produz na vida do crente. Aí você pergunta, ou seja, não é algo natural em nós, mas é algo que Deus derrama sobre a vida daquele que é crente. Aí você pergunta, então o que é a obra da carne? A obra da carne é aquilo que nós produzimos por nós mesmos. Entendeu? A obra da carne é aquilo que nós produzimos fora da vontade de Deus. A obra da carne é a pessoa sem a ação do Espírito que ela produz. Qual é o resultado das obras? Por isso que é obras da carne, tá? E aí, queridos, essas obras da carne, que vai aqui a partir do versículo 19, pode ser dividida em 3 categorias. Primeiro, são obras sexuais, que ele coloca prostituição, impureza e lascívia. Depois nós vamos falar sobre isso aqui hoje. Depois ele fala sobre questões relacionadas à religião, e ele fala de idolatria e feitiçaria. Aí depois ele vai falar de questões relacionais entre pessoas. Abaixa um pouquinho, está dando eco. Eu falo, pequeno eco. Depois ele vai falar das questões relacionais. E ele vai falar de inimizade, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções e invejas. E depois ele termina falando de questões de vícios, como bebedices, glutonarias. Bebedices, glutonaria é vício em comida, tá? E aí ele completa dizendo, coisas semelhantes a estas, como já outrora vos preveni que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Por que não herdarão o reino de Deus? Porque quem pratica essas coisas não são cristãos. Os cristãos precisam colocar a sua vida em ordem, colocar a sua vida no rumo da palavra de Deus. Hoje, em especial, eu vou tratar dessa primeira categoria que Paulo coloca aqui, que é com relação aos pecados sexuais. Preste bastante atenção nisso, tá? E aqui, querido, ele fala de 3 coisas: prostituição, impureza e lascívia. Impureza é o resultado da sexualidade distorcida. Lascívia é aquele sentimento, o desejo, a concupiscência descontrolada, tá? Que pode estar no coração do ser humano. E a prostituição. Por que eu estou destacando a prostituição? Porque a prostituição, do grego, é a palavra porneia. Porneia, de onde vai dar origem a palavra pornos ou pornografia. Pornografia, tá? Então vocês já sabem aonde nós vamos chegar, né? Quando nós pensamos nessa expressão, a primeira coisa que a gente precisa
Sexualidade. Sexualidade. Nós somos seres assexuados, né? Por quê, queridos? Deus nos fez com desejos sexuais, e esses desejos sexuais são naturais, saudáveis. Porém, queridos, esses desejos, eles precisam ser saciados no contexto do casamento. Presta atenção, eu estou resumindo a parada, tá? Eu não vou nem ficar aqui discutindo variações dessas questões, né? Você quer saber assim, qual é a vontade de Deus para a minha vida sexual? É para ser desfrutado no contexto do casamento, marido e esposa. Ali eles têm toda a liberdade do mundo e eles não carregam pesos, e eles não estão em pecado diante de Deus. Qualquer outro tipo de relação sexual fora do contexto do casamento não agrada a Deus e é pecado. É pecado. Então, vamos lá. É pecado pornografia, é pecado relacionamento sexual antes do casamento, né? É pecado relação sexual de namorados, porque eles não estão dentro de uma relação pactual, não estão, tá? Então é pecado relacionamento entre homem e homem, mulher e mulher, tá? Porque Deus criou um homem e uma mulher para que eles se relacionassem. Essa é a ordem da criação. Qualquer coisa que fuja da ordem da criação é pecado. Deus não se agrada, tá? E a Bíblia condena toda e qualquer forma de relacionamento. É pecado pedofilia, é pecado zoofilia, que é relação sexual com animais, tá? Então presta bastante atenção, queridos. Por isso que eu disse, vamos resumir a conversa. A única forma de santidade nas relações sexuais é quando um homem se casa com uma mulher e os dois se tornam aquilo que a Bíblia chama de uma só carne, através do relacionamento sexual, e ali tem uma relação pactual, uma relação de cumplicidade que vai acontecer por toda a vida, por toda a vida. Agora hoje, queridos, eu quero destacar um dos maiores problemas da nossa sociedade, que é o problema da pornografia. Por que se tornou um dos maiores problemas da nossa sociedade? Você vai entender. No passado, e aí, só para vocês entenderem, né? Tem mulher que assiste pornografia? Tem, mas o número é reduzido. Porque a grande maioria das pessoas que acessam pornografia são homens. São homens. Porque o homem é atraído por aquilo que vê, mulher é atraída por aquilo que ouve. Tá? Então, a grande maioria das pessoas que acessam pornografia são homens. São homens. Tá? No passado, se um menino queria ver alguma coisa nesse sentido, ele tinha que calçar a cara ou ir numa banca, né? Comprar uma revista, ou então uma fita na videolocadora, tinha que locar uma fita, né? E aquilo era um trabalho danado, porque tinha que chegar em casa, esconder dos pais, né? Já era um problema atravessar a rua com aquele negócio, se alguém visse, era uma dor de cabeça danada. De repente, queridos, veio internet, veio YouTube, veio Google, apareceu essas facilidades, e o que acontece hoje, queridos? Todo mundo tem acesso a tudo quanto é tipo de conteúdo, das coisas mais boas até as coisas mais bizarras que pode ter no mundo, tá? As pessoas têm acesso o tempo todo, dentro da sua casa, dentro do seu quarto, dentro do banheiro, na cozinha, em qualquer lugar, 24 horas por dia. Olha o tamanho do problema que essa geração está enfrentando. Ademais, queridos, sabe o que acontece? Banalizaram a sexualidade nos nossos dias. Eu me lembro que quando eu morava em Goiânia tem algumas casas de prostituição que
boates, mas são casos de prostituição, às margens da rodovia. E às vezes a gente estava atravessando o viaduto e aquelas fotos de mulheres seminuas enormes anunciando shows. Eu falava, imagina, o pai está passando aqui com um filho, uma filha, crianças. O local onde passa muita gente está de cara com um negócio desse aqui. Houve uma banalização da sexualidade. As pessoas, elas são bombardeadas por coisas sensuais, por propagandas que envolvem sensualidade. As músicas que se ouvem são músicas de conteúdo de banalização da sexualidade. O resultado disso, queridos, é uma geração depravada. A mente depravada, a mente perdeu o nexo e o senso daquilo que é certo e daquilo que é errado com relação à sexualidade. Porque as meninas, cada dia mais cedo, vão se tornando meninas sensualizadas, cada vez roupas mais curtas, cada vez decotes maiores, e sensualidade é o que mais aparece quando se acessa Instagram, quando se acessa determinados programas, canais. Olha o tamanho do problema. Isso tudo é visto como normal e não é. Esse é o problema. As meninas principalmente têm assumido uma postura extremamente precoce com relação à sensualidade e à sexualidade. Então isso é um problema muito sério na nossa sociedade. A grande verdade é que nós ainda não sabemos e não conseguimos prever o que irá acontecer nos próximos anos, porque isso é muito novo, é uma realidade muito nova para nós, é uma realidade de 10 anos para cá, que a gente ainda não sabe o que vai acontecer na nossa sociedade. Então preste bastante atenção. Eu vou tentar mostrar para vocês, queridos, o porquê que a pornografia ela traz grandes estragos para a vida das pessoas, tá? Primeiro, porque nós vamos entender que, biblicamente falando, Deus não se agrada desse tipo de conteúdo ou desse tipo de atitude em toda a Escritura. Por exemplo, não precisa abrir, eu vou citar os textos e vou ler com vocês. Êxodo capítulo 20, versículo 17, Deus diz assim: não cobiçarás a mulher do teu próximo. Não cobiçarás nada do teu próximo, nem a mulher do teu próximo. Aí alguém pode argumentar, né? Não, mas eu estou vendo lá, eu não sei se ela é casada, se ela é próximo de alguém. Não é o argumento que alguém pode usar? Aí, queridos, Mateus, capítulo 5, 28, Jesus ele vai interpretar essa lei da seguinte forma: qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, já adulterou com ela. Olha só, Jesus pega a lei e ele traz o espírito da lei. Ele fala, adulterar não é você ir para a cama com uma mulher. Adulterar é se você tiver um olhar com intenção impura com essa mulher, você já adulterou com ela. Agora me fala, uma pessoa que assiste pornografia, ele consegue assistir sem ter intenção impura? Acredito que não, né, queridos? Acredito que não. Depois, Jó capítulo 31, versículo 1, diz o seguinte: fiz aliança com os meus olhos, como os fixaria em uma donzela? Jó, lá no passado, havia feito um compromisso com Deus de ser fiel com os seus olhos. Grande desafio para os homens da nossa geração, tá? E uma vez eu estava falando para jovens, né, eu falei assim, olha, essa ideia de fixar os olhos aqui é a ideia da segunda olhada, porque você não pode impedir de uma mulher bonita passar do seu lado e você ver. O problema está na segunda olhada. Aí um jovem falou assim, não, pastor, está fácil resolver
Certa vez, se não me engano, foi Martinho Lutero. Martinho Lutero disse certa vez o seguinte: você não pode impedir um passarinho de voar sobre a sua cabeça, mas você pode impedir esse passarinho de fazer ninho sobre a sua cabeça. Tá? Fazer ninho, não é? Você não vê ninho na cabeça de ninguém, de passarinho. Por quê? Se vier, você vai bater, vai espantar. A ideia por trás disso é: eu não vou deixar com que essas ideias mentais sexuais governem a minha mente. Governem a minha mente, tá? Filipenses capítulo 4, versículo 8 diz assim: tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Olha que interessante. Pornografia é respeitável? Pornografia é justa? Pornografia é pura? É amável? É algo de boa fama? Se fosse, por que as pessoas fazem acaladamente? Por que as pessoas veem escondido? Porque não é, queridos. Porque não é puro. Pornografia é sujo. Pornografia é algo detestável. Pornografia não traz em si boa fama. Pornografia não é respeitável. Não há virtude nisso. E não deve ocupar o nosso pensamento. Qual é o problema? Nossa mente funciona como um HD de computador. Algumas pessoas sofrem porque viram no passado e essas imagens, elas continuamente voltam à mente. Há pesquisas que falam que o efeito da pornografia no cérebro humano é o mesmo efeito do crack. As pessoas se tornam viciadas de tal forma que elas sentem fissura por conta disso. Elas sofrem de abstinência por conta disso. Então, olha a preocupação que nós temos que ter com filhos, netos, que estão ali o tempo todo acessando o celular, vendo essas coisas. É extremamente complicado, porque nós podemos destruir um jovem, um adolescente, à medida que isso vai entrando na mente de uma criança, tá? De uma criança. Por que, queridos? É como se fosse uma droga. E eu quero falar aqui, queridos, de sequelas. Quais as sequelas que a pornografia traz para a vida das pessoas? Primeiro, comparação injusta entre o cônjuge e aquelas atrizes que ela vê, que ele vê naquelas performances sexuais que ele encontra na pornografia. Comparação injusta. Por que, queridos? Porque na vida real tem ruga. Na vida real tem limitações. A vida real não é como nos filmes, não é como nos vídeos. E sabe o que acontece, queridos? O que acontece é que esse camarada, ele espera da esposa muitas vezes aquilo que ele vê nos filmes. E aí pode acontecer duas coisas. Pode acontecer igual uma esposa um dia foi conversar com a Linara e ela disse: Linara, eu não sei mais o que fazer na minha vida. O meu marido me deixa sozinha no meu quarto e vai assistir pornografia no quarto do lado. Simplesmente o marido não queria saber da esposa por causa da pornografia. Ele preferia ficar com as prostitutas virtuais a ficar com a esposa dele. Por quê? Porque quando ele fazia a comparação, ele chegava à conclusão que as prostitutas virtuais eram melhores do que a esposa dele. Segundo, queridos, o que pode acontecer também é o contrário. O que pode acontecer é o marido chegar num ponto dele querer fazer com a mulher aquilo que ele vê nos filmes, sem levar
consideração que aquilo ali é uma performance que nem sempre condiz com a realidade das coisas. E aí eu sei de histórias absurdas, queridos. Por exemplo, de um camarada, de um senhor lá, que quebrou o braço da esposa, querendo fazer coisas que a esposa não tinha a menor condição de fazer. Mas ele viu, e ele falou: eu quero fazer com a minha mulher esse negócio aqui. E o resultado é que ele quebrou o braço da esposa. Lá no hospital, apertaram a esposa, porque achavam que era questão de violência doméstica, e foram descobrir, foi isso que aconteceu. Olhem que absurdo, queridos. Então, queridos, cuidado, essa questão é muito séria. Depois, traição e infidelidade. Traição e infidelidade. O ato de ver pornografia já é um ato de traição e de infidelidade em si. Porém, é a abertura de porta para a traição e infidelidade no mundo real. No mundo real. Então, é preciso tomar muito cuidado. Terceiro, causa de sofrimento da esposa que se sente traída ou trocada por prostitutas virtuais. Né? É triste. Triste. Imagina essa mulher que procurou ali na área. O que não estava no coração dela? Imagina. Como eu já conversei com outras mulheres que nos procuraram para aconselhamento e disse: olha, eu me sinto humilhada, porque eu sou trocada por vídeos na internet. Então, querido, isso é muito, muito sério. Depois, tira a autoridade para cobrar dos filhos. Tira a autoridade. E mais, queridos, gera problemas muito sérios dentro de casa. Eu me lembro de um filho, um menino muito bom, que me procurou um dia. O pastor ficou muito preocupado com o meu pai. O pai dele, diácono da igreja, lá em Goiânia. E ele disse o seguinte: meu pai, eu peguei ele acessando pornografia. Como é que o pai vai cobrar alguma coisa do filho? Pouco tempo depois, queridos, a mãe desse menino me procurou, porque eles tinham outro filho. E ela disse o seguinte para mim: o meu outro filho me procurou e disse que é homossexual. Família da igreja, queridos. O povo que está na igreja a vida inteira. E aí você pergunta: como é que um negócio desse foi acontecer? Às vezes o pai deu legalidade para essas coisas dentro de casa, acessando pornografia. Acessando pornografia. Então, queridos, presta bastante atenção que os prejuízos, as sequelas são extremamente graves para a vida de um casal ou para uma família. Agora, como se livrar disso? É um grande desafio. Como eu disse, existem níveis. Talvez você conheça pessoas que estão envolvidas com isso, talvez dentro da sua casa, da sua família, e é muito complicado quando a gente pensa na questão do tratamento disso, porque isso é pecado, isso é um vício, e algumas pessoas chegam a um nível que elas precisam evitar a qualquer custo aquele start, né? Primeiro, tolerância zero. Tolerância zero é para aquelas pessoas que estão assim extremamente viciadas, aquelas pessoas que precisam de um tratamento de choque para abandonar esse negócio. Primeiro, cônjuge, casal, não tem restrição no celular um do outro. Primeira coisa. Meu celular, a Nara pega ele, ela olha o que ela quer. Não tem restrição. Computador não tem senha. Não, cada um tem que ter a sua individualidade. Individualidade para casal, isso não existe não, queridos. Não existe. Casamento, os dois são uma só carne. Então não tem esse negócio.
sabe? Por quê, queridos? Ué, tem alguma coisa a esconder do cônjuge? Porque se tem, é um problema a ser resolvido. Se não tem, pode pegar meu celular, vasculhar. Não tem dificuldade com isso, tá? Mas é tolerância zero. Se for preciso para algumas pessoas, precisa largar a mão de ter celular. Manda instalar um telefone fixo em casa. Volta no passado. E as TVs por assinatura? Queridos, TV por assinatura é uma cilada do tamanho do mundo. Não sei quem tem, mas se tem, queridos, é complicado, porque essas TVs abrem esses canais. Abrem canais de conteúdo adulto, né? Instalado lá em casa. E eu falei para o rapaz o seguinte: põe senha, não precisa me falar, não quero saber, deixa assim aí, para mim não interessa. Não quero ter que os meus filhos tenham acesso a isso, e não quero ter a tentação de ter acesso a isso. Tentação de ter acesso a isso, porque senão, queridos, a gente cai, porque a gente é fraco. A gente é fraco, tá? Então, tolerância zero, tá? Há alguns anos atrás, faz mais ou menos 3 anos que eu não acesso o Facebook. Um sobrinho do meu pai, lá de Santos Dumont, da família, né? Então a gente segue. Ele postou um negócio lá, que a hora que eu cliquei, eu vi que era um negócio de conteúdo duvidoso. Não era pornográfico, porém, queridos, o computador, a internet, eu esqueci o nome que se dá a isso. A internet tem uma sequência de códigos. A internet ela vai fazer o seguinte: você acessou isso, então é isso que você quer ver. E ela começou a mandar no Facebook algumas coisas que eu não queria ver. Sabe o que eu fiz? Eu desinstalei o Facebook do meu celular. Desinstalei. E na verdade eu sei que tem como extinguir o meu Facebook, né? Porque começou a mandar uns negócios que eu não queria ver. E aí você vai ficar brincando com aquilo? Não vai. Elimina aqui o seu celular. Então a internet é assim. Se você pesquisa, por exemplo, sobre leite materno, vai aparecer. Começa a aparecer um monte de coisa sobre leite materno, não é assim? Você pesquisa sobre batom. Batom vai aparecer um monte de propaganda de batom, porque a internet possui códigos que falam: é isso que ele está procurando, então nós vamos mandar o que é do interesse dele. Se uma pessoa procura conteúdo pornográfico, começa a mandar conteúdo pornográfico sem parar para o celular da pessoa. E a pessoa que já está tendenciosa a isso cai. Por isso que eu digo: camarada que não dá conta tem que ficar sem. Cancela a TV por assinatura, sabe? Larga a mão de celular se for preciso, para você desintoxicar, né? Isso é para quem está assim, né? Naquele nível absurdamente alto. Saia dos grupos que você está, que compartilham pornografia. Saiam. Uma vez, assim que eu fui para o seminário, eu trabalhava em Fronteira, né? E aí um amigo meu de Fronteira falou assim: eu vou montar um grupo aqui, pastor, só para a gente zoar futebol, coisa de futebol. Só que ele colocou gente fora da igreja. Não deu outra coisa. Passou um pouquinho e começou aqueles conteúdos. Eu mandei uma mensagem para ele, falei assim: meu irmão, é o seguinte, estou saindo, não é para mim isso aqui. Tá? Sair. Então, queridos, extremamente necessário sair de todo e qualquer grupo que compartilhe esse tipo de conteúdo. Tá? Viu que está compartilhando esse tipo de conteúdo? Cai fora desses grupos. Depois, queridos, uma coisa importante para quem está se tratando disso, tá? É necessário práticas devocionais. Na verdade, prática devocional é necessário para a vida, né? Ler a Bíblia, orar, buscar a presença de Deus. Para quem está tentando se livrar disso, fundamental. Você não se livra disso
sem práticas devocional. Por quê, queridos? Como eu disse lá atrás, a nossa mente é como um HD que vai arquivando conteúdos. Então, é necessário substituir esse conteúdo que não presta por um conteúdo novo. Como que você faz isso? Colocando a palavra de Deus na sua mente e no seu coração. Isso você precisa ler a Bíblia, orar, para ir substituindo, para que a sua mente, ela passe a ser uma mente treinada pela palavra de Deus e pelo Evangelho, tá? Depois, prestação de contas para alguém, tá? Procure alguém, pode ser o pastor, pode ser uma pessoa da igreja que você confia, uma pessoa madura, e abra seu coração, tá? A Bíblia tem um texto que fala assim: confessai as vossas faltas uns aos outros para serdes curados. Aí a gente, por conta da prática do catolicismo, de confissão de pecados, né,